Beleza. Então vamos lá, vamos começar aí, galera. Essa semana foi função trigonométrica, não foi? Vocês assistiram às aulas Isso, lá? sim. Eu já coloquei já no sábado, 8 horas da manhã. Já tá programado para amanhã de novo, às 8 da manhã. Já coloquei 3 semanas seguidas programado para as 8 da manhã no sábado, para não dar BO. Bom, é o último capítulo de trigonometria, tá, galera? Depois a gente parte para matrizes aí, é totalmente diferente, né? Muda totalmente o assunto aí. Beleza? E o que vocês acharam de função trigonométrica? De boa? Acho que talvez a parte mais chatinha de trigonometria. Acho que é a parte mais chata de trigonometria mesmo, que dá mais É, trabalho. dá mais trabalho, né? E como que. E nas aulas lá, ele fez. Não sei qual dos professores lá, né? Que eu nunca lembro quem dá qual aula lá, porque acho que tem uns 3 professores diferentes. Eles mostraram para você eles mostraram da onde vem a função seno, a função cosseno, como que ela sai do ciclo trigonométrico e vai fazendo a senoide, a cossenoide? Eles mostraram como sai do círculo trigonométrico, mas da cossenoide não mostraram nada. Não? Não. Como que é formada a cossenoide? Ah, não, não, perdão. Isso mostraram sim. Mostraram? Sim, no gráfico tudo. Beleza. Aí eles fazem na lousa mesmo. Isso? Beleza, então. Então vamos lá, deixa eu só falar aqui rapidinho sobre função seno e a função cosseno. Eu uso GeoGebra, tá? Eu acho que o GeoGebra dá uma visão bem realista do que está acontecendo ali. Vamos falar aqui uns 10 minutinhos só sobre a função seno e cosseno, aí a gente já começa a fazer os exercícios, tá? Vocês conseguiram? Deu tempo de vocês fazerem o exercício? Ou vocês tentaram? Ou... Eu fiquei em dúvida em dois só aqui, mas eu consegui fazer. Beleza. Um dia eu quero ser igual o Léo, velho. Ficar em dúvida só em dois? Só em dois, velho. Só em dois. Quero ser igual o Léo. Ah, Ai, ai. Galera, vocês estão vendo aqui Vocês estão vendo aí o ciclo trigonométrico e um eixo x e y aí? Vocês estão. A minha guia da. Sim, dá pra Sim. ver. Deixa eu. Ele saiu aqui, velho. Não é possível. Eu não fiz nada. Aqui. Não, deixa eu voltar. Aí. Beleza. Então aqui eu vou mostrar para. Aqui a gente mostra, usando o GeoGebra, como que a gente tira a função seno e a função cosseno para montar a senoide, né? E a cossenoide. Certo? Então aqui, ó. Vocês conseguem acompanhar o mouse aqui, né, galera? Eu tenho aqui o ciclo trigonométrico nosso normal, certo? O ciclo trigonométrico aqui eu posso aumentar os ângulos, ó. Tudo bem? Então vamos acompanhar em verde aí. Aqui em cima vai sair o ângulo em graus, em radianos, tá? Radianos usando pi, radianos calculado aqui com pi, tá? Isso aqui, esse último a gente nem usa muito. A gente usa mais aqui o 120 graus e o radianos. Tudo bem? Beleza. Olha aqui agora o que acontece, ó. Bom, lembrando que seno é eixo y, né, galera? Seno é eixo y. Então, por exemplo, eu vou começar aqui no zero. Eu vou começar aqui no zero, seno de zero é zero. E aí eu vou subindo aqui o valor de seno, ó. Eu vou subindo aqui com o meu ângulo, né? Eu vou aumentando o ângulo aqui. Vocês concordam que aqui, ó, o seno ele vai aumentando também, ó? E o seno vai aumentando, tranquilo? Ó, cada vez que vai batendo aqui, ó, o seno tá aumentando até chegar lá no 1, não tá? Na altura 1 aqui, é lá no 90. Beleza? Então o seno ele parte de 0, sobe até 1. E depois ele vai descer até o 0 de novo, não vai, ó? Beleza? Depois ele vai descer, lembrando que seno é eixo y, e aí aqui no eixo y ele é 0. Beleza? Então, ó, se eu começar no 0, ele vai do 0
para o 1 e volta para o 0. E aí depois ele vai para onde? Para menos 1 e volta para 0. Tranquilo? Ciclo trigonométrico para seno. Beleza, galera? Todo mundo tá Beleza. enxergando aí, né? Aham. Então começa no 0, sobe lá no 1, depois volta para o 0, certo? Volta para o 0. Opa. Aí. Então vai lá, sobe no 1, volta para o 0. Aí vem aqui para o menos 1, porque eu tô vendo só eixo Y, né? E volta para o 0. Beleza? Legal. Então agora eu quero que vocês pensem assim. Pensa que a gente está pegando essa volta do ciclo, certo? Então pensa que aqui a volta do ciclo é 0, 90, 180, 270 e volta no 0, que seria o 360, né? E eu estico aqui, ó, no eixo X, tá vendo? Certo, ó. Agora aqui a gente vai ver, com esse segundo seno aqui, você vai ver agora como que vai funcionar o seno, ó. Presta atenção aí, ó. Ó, tá vendo em azul aqui, ó? Conforme eu vou subindo, o seno vai lá pra cima, volta pra 0, vem menos 1, volta pra 0. E assim vai sempre, né, ó. Vai lá pra 1, agora já tô na segunda volta. Volta pra 0, vem pra menos 1 e volta pra 0. Porque seno é eixo Y, beleza? Vamos marcar aqui os pontos notáveis. Deixa eu voltar aqui. Ciclo trigonométrico. Ângulo, seno 1, seno 2 e pontos notáveis. Ó, agora aqui a gente marcou todos os pontos notáveis, só que tudo em radianos, tá? 30, 45, 60 e os correspondentes em cada quadrante, beleza? E aí continua, né? A mesma história, ó. Passei pelo 30, passei pelo 45, passei pelo 60, vou chegar lá no 90, deu 1. Volta pro 0. Beleza? Agora a gente vai ver aqui o seguinte, ó. Vai acompanhando aqui, ó. Tá vendo? Azul e verde. O verde é o eixo X, certo? E o eixo X a gente está desenrolando o ciclo trigonométrico. Então, ó, eu tô andando pelo ciclo, eu tô no 0. Ó, tá vendo que chegou no 30 no ciclo, ó? Ele esticou o ciclo. Então é como se eu desenrolasse o ciclo trigonométrico e fizesse uma linha, tá vendo, ó? Então aqui eu tô indo pro 30, aqui eu tô passando pelo 30, ó. Aí, ó lá, andando no ciclo, 45 eu tô passando pelo 45. 60 eu tô passando pelo 60. Aí ele vai chegar lá no 90, cheguei no 90. Só que agora eu não tô mais andando em círculo, eu estiquei essa linha reta e aqui o meu ciclo tá esticado, tá vendo? E olha o que tá acontecendo com o seno. Subindo e descendo, igualzinho o azul aqui, ó. Certo? E agora eu vou começar a colocar o ponto pra gente ver as coordenadas. Olha lá o que acontece com o ponto, ó. Quando o seno é 0, quando o ângulo é 0, o seno é 0. Quando eu cheguei aqui no seno de 30, ó, tá vendo que aqui eu tô marcando meio, que é o valor do seno? 45, 60. Cheguei no 90, olha aí, ó, tá dando 1, não tá? E aí volta pro 120. Então tá vendo, ó? Só que agora eu vou fazer esse ponto aqui, ó. Eu tô marcando as coordenadas, né? Quando o seno é 30, eu tô marcando. Quando o ângulo é 30, o seno é tanto. Quando o ângulo é 45, o seno é tanto. Se agora eu começar, ó, marcar os pontos, olha lá. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E agora eu começar a marcar, olha só o que vai fazendo, ó. Então é assim que a gente tira. A gente desenrola o ciclo aqui na reta X. E aqui o Y é a função. Quanto que é cada seno? Quando o ângulo é 30, o seno é meio. Quando o ângulo é 45, o seno é raiz de 2 sobre 2. Quando o ângulo é 60,
Raiz de 3 sobre 2. 90 chegou lá no 1. Só que o que vai acontecendo com o azul quando chega no 1? Ele volta pro 0. Aí vai voltando pro 0 aqui. Certo? Beleza? E aí a gente vê o seno, o máximo de seno e mínimo de seno. Não é 1 e menos 1, galera? Ó. Então se eu pegar só a função seno, vai de 1 a menos 1. Tranquilão, tá vendo? Então a senoide fica ali de 1 a menos 1. E o que é período? É quanto tempo ele demora para fazer essa onda completa, né? E para fazer a onda completa, demora 2π no caso aí, porque a gente está trabalhando com a função f de x igual a seno de x. Então, período é o tempo que demora para fazer uma onda completa. Beleza? Ó. Então, conforme vai andando no ciclo aqui, ele vai fazendo a onda. Só que isso aqui é infinito, né? Porque aqui o ciclo ele não dá uma volta só. O ciclo dá quantas voltas eu quiser. Isso ela fez na lousa com vocês? Fez. Fez? Então, beleza. Cosseno é a mesma coisa, só que cosseno começa lá em cima. Certo? Então vamos lá. Deixa eu sair um pouco aqui agora do. Já que a gente já viu como que sai do ciclo e vai para a senoide, vamos agora para a luzinha. Cadê? Aqui. Vamos lá, filho. Vamos funcionar? Que o Meet não está respondendo. Estão me ouvindo ainda, galera? Sim. Sim? Que o meu aqui, o meu plantão Meet não está respondendo. O meu Chrome não está respondendo. Não sei por quê. As maravilhas da tecnologia, né, galera? Segura aí. Vamos ver até onde ele não vai responder. Vamos, garotão. Uhul. O que a gente vai ver agora que eu vou mostrar na luzinha para vocês é a questão do deslocamento dessa senoide e cossenoide, tá? Existem alguns parâmetros ali, se a gente trabalhar com a função completa, existem alguns parâmetros que vai mexendo nessa senoide e cossenoide. Tudo bem? Só que eu quero só que o Meet funcione, né? Que o Chrome funcione aqui, senão vai ficar difícil. Ai, não tá respondendo mesmo. Ó, Deus. Bom, enquanto vai carregando aí, já vou preparando aqui na luzinha já. Aí eu não perco tempo. Segura aí, galera. Vamos esperar ele voltar, eu já passo aí com vocês.
Apareceu a luzinha para vocês, galera? Apareceu. Apareceu? Então, beleza, então. Então, vamos lá. Agora a gente consegue trabalhar aí agora. Então, vamos lá. Dado uma função seno, então vamos lá. A função base sempre que a gente vai ter vai ser f de x igual a seno de x, certo? Só que essa é a básica, né? Se a gente for fazer a completa vai ser desse jeito aqui. Pode ser que ela tenha usado outras letras com vocês, tá? Mas eu uso a mais b vezes seno de cx mais d. Ela mostrou essa função completa para vocês aqui assim? Desse jeito ou com outras letras? Deixa eu apagar aqui de novo. Ela mostrou assim para vocês? Com outras letras, né? Se eu não me engano, ela mostrou de outra forma só. Com outras letras? Vocês lembram como que ela apresentou? Qual foi a forma que ela apresentou? Só para eu... Alguém lembra? Alguém anotou aí? Senão eu faço aqui com essas daqui mesmo. Acho que eu não cheguei a anotar, não. Deixa eu dar uma Não. conferida aqui, mas acho que não. Tá bom. Eu faço com a básica aqui primeiro, então. Vamos lá. Preparem-se para minha senoide, hein, galera? Ah, até que razoável, né? Então vamos lá. Não tem problema. Enquanto isso, a gente vai fazendo aqui com esses parâmetros mesmo. Galera, então vamos lá, ó. Então a senoide, ela sempre vai começar. Se você tem essa função f de x igual a seno de x, aqui x são os ângulos, certo? Então x vão ser os ângulos e aqui vai ser a função que vai ser os senos. Então a gente vai ter aqui, né, o 30, só que em radianos, né, que seria π sobre 6, igual estava lá. Π sobre 4, π sobre 3, aí aqui vai ser o 90 graus que volta, que... Opa, não, aqui é π, né? Volta para o zero é no π. Vou fazer um pouquinho mais para cá. Vou fazer só o π sobre 2 aqui. Vou fazer só o 90 graus aqui, ó. Fica mais fácil. Aqui o 270, que é o 3π sobre 2 e o 2π. Então vamos lá, ó. Então eu vi lá que quando o x é 90 graus, a gente vai atingir o máximo, que é 1, certo? E quando o x for 270, que é o 3π sobre 2, a gente vai atingir o menos 1, né? Então eu sei que aqui, como a gente já viu em seno e cosseno, vai ficar entre 1 e menos 1. Legal. Na função seno normal, tranquilo aqui, a função base nossa, certo? A gente vai ter esses parâmetros com valores determinados já. Por exemplo, quem que é esse parâmetro A? Esse parâmetro A é um cara que soma fora do seno, tá vendo, ó? Então, nesse caso aqui, a gente não tem ninguém somando fora do seno. Então, aqui o A é zero, certo? O B é um número que multiplica o seno. Como eu não tenho ninguém multiplicando o seno, para mim sempre é 1. Então, B é 1. C é o número que multiplica o x dentro do seno. Como não tem ninguém multiplicando o x, C é 1, certo? E D é a soma, é quem soma aqui o valor de x aqui, né? A soma dentro do seno. Não tem nenhum valor somando o x dentro do seno, então o D é zero. Tudo bem? Então esses são os valores de ABCD na função base nossa. E aí eu tenho que tomar cuidado com o que esses parâmetros fazem na função. Certo? Esse A, gente, ele vai ser o responsável pelo deslocamento vertical da função. Eu já vou falar de cada um já, tá? O B vai ser responsável pela amplitude
Não fiquem gravando pelas letras, vê a localização das letras, tá? O C vai ser responsável pelo período, e aí eu acho que ela passou a formulinha do período para vocês. E o D vai ser responsável pelo deslocamento horizontal. Certo? Então, por exemplo, ó, a função base ela começa 1 e menos 1. Vamos fazer uma alteração aqui assim, ó. Vamos supor que eu queira isso daqui. F de x igual a 2 mais seno de x. Tudo bem? Então, o que eu mudei aqui? A única variável que eu mudei foi o a, não foi? Que é essa soma aqui fora do seno, tudo bem? O a ele é responsável pelo deslocamento vertical, ou seja, deslocamento para cima e para baixo. Então, como vai ser o gráfico dessa 2 mais seno de x? 2 mais seno de x ele vai empurrar esse gráfico inteiro aqui 2 unidades para cima. Certo? 2 unidades para cima. Então, como que vai ficar esse gráfico se eu movimentar ele 2 unidades para cima? Vamos pegar aqui o eixo x, o eixo y e o eixo x. O gráfico antes começava no zero, não começava, galera? Ele começava no zero. Então eu sempre, quando eu vou ensinar isso aqui meus alunos, eu penso aqui, ó. Pensa que isso aqui é tipo a linha do equador, tá vendo? Da função. Que é a linha do meio aqui, onde divide, né? Banda de cima e banda de baixo. A linha do equador na função básica, que é seno de x, é a linha do equador é a zero. Como o meu deslocamento vertical, que é o a, que é esse número que soma fora da função, agora é 2, a minha linha do equador subiu 2 unidades. Então agora é aqui no 2. Certo? Então a minha função seno vai começar aqui no 2. Só que a função seno, ela anda uma unidade para cima e uma unidade para baixo, não é isso? Então agora ela vai do 2 até o 3 e do 2 até o 1, né? Deixa eu fazer aqui só uma escalinha melhor. Então a minha função vai começar no 2 agora, certo? Então ela vai subir até o 3, descer até o 1 e vai voltar aqui. Então é como se tivesse um deslocamento aqui, ó, dessa função 2 unidades para cima. Então agora ela não vai mais de menos 1 a 1. Ela vai de 1 a 3. Tudo bem? Deu para vocês entenderem que vai ter esse deslocamento para cima aí? Ela falou tudo isso na aula, galera? Sobre o deslocamento vertical, que é esse número que soma aqui fora? Falou sim. Falou? Uhum. Então, beleza. Certo? Então, ele empurra o gráfico para cima, o A. O B, que é a amplitude. O que é a amplitude, galera? A amplitude é quanto que é o tamanho dessa linha do equador aqui até a banda de cima ou até a banda de baixo, que é sempre a mesma, né? O mesmo tamanho. Então, por exemplo, no gráfico básico, a amplitude é 1, certo? A amplitude é 1. Tudo bem? Se você mexer no B, então vamos lá. Agora vamos supor que eu quero, aqui na minha função, vou dar uma nova cara para ela. A minha função agora vai ser 2 mais 3 seno x. Então tá vendo que agora eu alterei o B para 3? O 3 ele vai mexer na amplitude, galera. Se o exercício perguntar a amplitude de um gráfico, vai ser justamente o valor do módulo de B, tá? Porque a amplitude a gente sempre vai ser positiva, tudo bem? Porque a gente está medindo um determinado tamanho ali, né? Então, B vai ser sempre positivo. Então, vai ser o valor do módulo de B. Então, aqui eu não tinha falado para vocês que o B é 1. Então, por isso que a amplitude é 1.
Como eu alterei o B para 3, a amplitude vai ser 3. Então quer dizer o quê? Que agora esse gráfico, agora aqui a amplitude, que é a distância do Equador até a topo de cima, ou do Equador até a topo de baixo, o vale lá embaixo, agora vai ser 3, não vai ser mais 1 igual é aqui. Então o que vai acontecer? Ele vai começar no 2 ainda, mas agora não vai até o 3. Agora isso aqui vai ser quanto? Vai ser 3, não vai? Mais 3 para cima. Então aqui vai ser 5. E menos 3 para baixo vai vir aqui no menos 1. Então vamos refazer a escala aqui agora, ó. Não quero apagar tudo. Agora já apagou, né? Então vamos refazer aqui agora. Então vamos lá, desenhar aqui de novo. Eixo X. Eixo Y. Certo? Então aqui agora, lembrando, foi deslocado 2 para cima, porque eu vi no A aqui que é deslocado 2 para cima, então o meu equador é 2, certo? Meu equador é no 2. Só que agora a amplitude é 3, então o gráfico ele vai até o 5, porque eu tenho 3 de amplitude, e vai até 3 para baixo, que vai vir até o menos 1. Todo mundo concorda que 3 para baixo é o menos 1? Então, o que vai acontecer agora com o meu gráfico? Agora, ele expandiu assim, né, na amplitude, né? Então aqui continua o equador, só que agora ele vai de menos 5, de 1 até menos 5. E por que que é importante eu saber até onde vai, professor? Porque aí a gente consegue determinar a imagem da função, né? A imagem básica, quando você fala o que que é imagem mesmo? Imagem é aqui onde que eu consigo, onde a minha função toma o eixo Y. A imagem básica, deixa eu deslocar um pouquinho para cá. Aí. A imagem básica é de menos 1 até 1. O intervalo de menos 1 até 1. Com a amplitude e com o deslocamento, a gente mudou a imagem aqui agora, né? A imagem agora ela vai de menos 1 até 5. Tudo bem? Então é importante vocês saberem que quem vai mexer na imagem, o A e o B. Ou seja, esses dois números aqui que somam e multiplicam fora do seno. Tudo bem? E o último cara que eu vou falar é o C, que o C vai mexer com o período. Tá? E aí eu acho que ela falou para vocês que o período de uma onda é calculado como 2π dividido pelo módulo de C, onde C é esse cara que multiplica o x aqui dentro, ó. Então, sabe, tipo, equação de segundo grau, que vocês gravam quem é o A, B e C da equação de segundo grau para fazer Bhaskara? Vocês têm que gravar aqui, não precisa ser determinadas letras, A, B, C, D, mas vocês têm que saber o que um número ali na determinada posição, ele faz, ele modifica esse gráfico, tá? Então, o que, que quer dizer o período? Se você for aumentando, galera, esse gráfico ele vai fazer a onda mais rápido. Então, por exemplo, ele pode fazer a onda aqui, ó, só. Tá vendo que ele faz a onda num período menor, ó? Ou do mesmo modo que ele pode ampliar o período. Ele pode demorar mais para fazer essa onda. Aí o período inteiro é esse. Mas para calcular o período, a gente não vai ter que ficar vendo o gráfico toda hora. Simplesmente, se eu souber o valor de C ali, a gente já sabe calcular o período. E o D, professor, você não vai falar muito do D? Não, eu não vou falar muito do D, porque o D é o menos cobrado, que é o deslocamento horizontal. O que, que seria o deslocamento horizontal? Ele vai jogar esse gráfico para frente e para trás, para frente e para trás, tá? Mas é o menos cobrado, tá? Então eu nem vou comentar muito sobre ele, só se for realmente necessário numa questão. Aí a gente entra nos detalhes dele. Mas podem ficar tranquilos que o deslocamento do D aqui, ele é o que menos aparece. Belezinha? E acho que ela chegou a falar do deslocamento horizontal também ou não, Léo? Ela chegou a falar também. Chegou? Então, Uhum. o que ela falou lá já é de bom tamanho, porque é o que menos cai é o deslocamento horizontal. Beleza, só uma retomada aí, porque eu sei que a função trigonométrica é a parte mais chata. Vamos lá tentar fazer o exercício da apostila. Como o Léo ficou só em dúvida 2, que é o sonho do Ives, eu vou fazer primeiro as dúvidas do Léo, né, pra gente ver aí quais são os exercícios que ele ficou em dúvida.
Mais alguém tem dúvida em algum aí que tentou fazer especificamente? Qual foi os seus, Léo? Enquanto isso eu vou pegando. Se a galera, quem quiser copiar, eu vou deixar a luzinha aí por enquanto. Quem Foi quiser copiar alguma coisa. o 7 e o 8, professor. Tá, deixa eu pegar aqui. A luz tá aparecendo pra vocês ainda, né? Tá. Beleza. É que eu abri outra aba da internet aqui só pra saber que não mudou nada, não. O 7 e o 8 da apostila, certo? Isso. Vamos ver lá. Tô até com medo. O Léo não conseguiu fazer. Vixe. Tá esperando muito de mim, professor. Não cria expectativa, não. O 7 e o 8, Léo? Isso, esse mesmo. Beleza. O 7 é do Enem e o 8 da Unicamp, é isso? Isso mesmo. Bora lá então. Como assim não é pra criar expectativa? Já. Você já me. Já, já me iludiu assim, Léo? É isso? Ô, louco, professor. Fala assim, não. O Ives também, o Ives já me iludiu já. Quando eu dava aula pra ele, eu falei, nossa, esse menino é prodígio, cara. Jamais. Esse menino vai voar comigo. Até ver a primeira prova dele. Triste. Não, mas depois ele foi entrando nos eixos. É não, Ives? Aí depois eu saí, aí ele saiu fora do eixo de novo. Verdade. Galera, tem alguém copiando aí? Alguém quer copiar alguma coisa? Eu acho que eles passaram tudo em aula, eu só retomei aqui um pouco mesmo. Eu queria mostrar a saída do ciclo pra função, tá? Belezinha? Então vamos lá, vamos ver aqui. Qualquer coisa, se vocês quiserem copiar, só me avisa pra voltar lá. Às vezes, igual eu falei pra vocês, tem uma galera que tira print aí pra copiar. Então vamos lá, então. Enem 2015. Esse PPL, se eu não me engano, eu acho que é pra. Ah, eu não sei o que é agora o PPL. Não sei se é pra. Não sei se é de deficiente, se é o da galera que faz no outro dia lá, que não faz nada de sábado, não lembro. Mas é uma das variáveis do Enem aí, tá bom? Um técnico precisa consertar um termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório que está desregulado. A temperatura T em graus Celsius no escritório varia de acordo com a função TH, blá 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 blá, onde H o tempo medido em horas a partir da meia-noite. Então H é de 0 a 24. E A e B, parâmetros que o técnico precisa regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse 26 graus e a mínima fosse 18 graus. E que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã. Quais devem ser os valores de A e de B para que o pedido dos funcionários sejam atendidos? Beleza. E aí, vocês pensaram em alguma coisa ou não? Ou vocês só olharam assim e. Ou teve uma galera que eu sei que nem chegou aí, mas aí, você que tentou fazer, Léo. Não tive nenhuma ideia nessa daí. Nessa daí. É porque tem muitos exercícios, galera. Tem muito exercício de funções, né, que realmente não trabalham com gráficos. É, que basta a gente, às vezes, trocar seno e cosseno por um e menos um. Principalmente quando ele pede essa questão de variar assim máximo e mínimo, sabe? Muitos exercícios, por exemplo, deixa eu dar um exemplo antes de eu começar a fazer esse. Muitos exercícios, deixa eu pegar um mais simples aqui só para a gente ter a primeira ideia. Vou fazer um primeiro mais tranquilo, Léo, só para a gente primeiro dar uma ideia do que a gente pode pensar em fazer, tá? Fechou? Vou pegar o 2 aqui que também é do Enem, e o 2 é bem tranquilo. O que acontece é o seguinte, eu já volto para esse 7, mas presta atenção só
pela ideia aqui do 2, tá, galera? Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, diz que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que para esse satélite o valor de R em função de t seja dado por essa função zona monstrona aí. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada por S. Então ele quer calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, certo? O cientista deveria concluir que periodicamente S atinge o valor de quanto? Então vamos lá. Ele está falando que S, galera, é o valor da soma de R no apogeu, certo? Mais R no perigeu, certo? E o que é apogeu e perigeu mesmo? Quando R assume seus valores máximo e mínimo. Galera, essa história de quando o valor assume máximo e mínimo para qualquer tipo de função função trigonométrica, porque assim, a função ela está dependendo de quem aqui? Ela está dependendo desse cosseno, né? Porque ela não está dependendo do t. Então basta, quando assim a gente quer saber valor máximo ou valor mínimo, basta você pegar todo esse valor de cosseno aqui, ó, e substituir pelo valor máximo que um cosseno ou um seno consegue atingir. Qual é o máximo e o mínimo que um cosseno consegue atingir? Menos 1 e 1. Então o que a gente vai fazer? A gente vai literalmente substituir todo esse cosseno por 1 e menos 1, que é o valor máximo que eu consigo atingir. Certo? Então o que vai acontecer aqui, ó? Vamos ver o primeiro R aqui. Vamos substituir por o cosseno por 1. Então vai ficar 5865 dividido por 1 mais 0,15 vezes 1. Porque eu estou trocando aqui o cosseno por 1. Então vai ficar 5865 dividido por 1,15. Vou fazer um negócio aqui, senão eu vou, quando eu copiar, arrastar esse 7 aqui, ele vai trazer junto a conta. Deixa o 7 aqui embaixo. Pronto. Quanto que vai dar aqui então? 5865. Quanto que dá essa conta aqui embaixo? 0,15 vezes 1, 0,15, 1,15. Quanto que dá 5865 dividido por 1,15? 5.100, certo? E aqui? Agora eu vou substituir o cosseno por menos 1. 5,865. 1 mais 0,15. Agora eu vou substituir o cosseno por menos 1. Então, galera, muitos exercícios de seno e cosseno função trigonométrica, quando ele quer atingir máximo e mínimo, basta trocar seno e cosseno por 1 e menos 1, tá? Então aqui vai ficar 5,865 dividido por... Isso aqui vai ficar menos 0,15. 1 menos 0,15, 0,85. 5,865 dividido por 0,85. 6.900. Certo? Esse aqui é o valor máximo de R. E isso aqui é o valor mínimo. Dica que eu dou para vocês, galera. Façam as duas substituições. Cosseno menos 1 e cosseno 1. Tá? Por quê? Porque, igual, tá vendo que quando eu substituí por menos 1, ele me deu o máximo. E quando eu substituí por 1, ele me deu o mínimo. Porque esse cosseno está embaixo de uma fração. Então ele faz o inverso. Tá? Na dúvida, substitui por 1 e menos 1. O que der o maior valor é o máximo. O que der o menor valor é o mínimo. Certo? O máximo, gente, ele fala que é apogeu, né? Então aqui o máximo é o R do apogeu e o mínimo perigeu. Certo? E aí o exercício pede o quê? A soma desses valores. Então a soma de 6.900 mais 5.100. Isso aqui dá 12.000, é isso? Alternativa a letra B.
É só isso? Só. Ah, pensei que era mais difícil. Não, então é isso que eu tô falando. Tem muitos exercícios de função. Vou deixar um tempo para vocês copiarem aí. Tem muito exercício de função que quando ele pede máximo e mínimo, provavelmente a gente vai trocar por um e menos um. Tudo bem? Certo? Mas aí a gente vai trocar o seno inteiro por um e o seno inteiro por menos um. Tudo bem? Então, pode ser uma ideia a gente usar isso naquele exercício lá. Trocar por um e menos um. Quando vocês falaram que eu posso ir para aquele exercício lá, Por mim, eu já copiei já. beleza? Então vamos lá, então. Então voltando aqui, né? O exercício 7. Opa, deixa eu ver a caneta aqui. Então um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado, certo? E a temperatura T é essa aqui. Então vamos pegar aqui o que é importante para a gente. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Sendo H o tempo medido em horas, de 0 a 24, e A e B os parâmetros que o técnico precisa regular, o funcionário do escritório pediram que a temperatura máxima fosse de quanto? Então, ó, T máximo é 26. E a temperatura mínima é 18. E que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã. Tudo bem? Então eu sei que à tarde a temperatura é menor que manhã, certo? Quais devem ser os valores de A e B para que o pedido dos funcionários fossem atendidos? Então vamos lá. A única coisa que eu não sei aqui é para atingir a temperatura máxima, né? E eu creio que essa máxima teria que ser na manhã e a mínima tem que ser à tarde, certo? Porque ele quer que tarde seja menor que manhã. A única coisa que eu não sei é, professor, a temperatura máxima, que é A mais B vezes seno de π sobre 12, H menos 12, certo? A temperatura máxima, ela vai ser quando eu trocar o seno por 1 ou o seno por menos 1? Porque lembra que eu falei para vocês? Às vezes o 1 pode me dar a temperatura máxima ou a temperatura mínima. Então eu posso ter duas opções. Se eu trocar por 1, eu posso atingir o 26, ou se eu trocar por menos 1, eu posso atingir o 26. Então eu teria a ideia aqui de usar um horário, tá? Eu teria a ideia de usar um horário. E pelo H aí, eu acho que um horário bom seria usar 6 da manhã. 6 da manhã e 6 da tarde, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. Por que 6, né? Porque se eu colocar H igual a 6, olha o que vai acontecer. Se eu colocar o H como 6, o que vai acontecer ali, galera? Se eu calcular a temperatura de 6 da tarde, né?
eu vou ter seno de menos π sobre 2. Vocês concordam? Porque 6 menos 12 vai dar menos 6, não vai? Deixa eu fazer um passo a passo aqui, ó. Sim ou não? Vê se vocês concordam aí. Me explica essa parte, por favor, Bruno. Qual parte? Vamos lá. Essa de virar o menos 6 por 12. Então, porque assim, ó. Até aqui tudo bem, que a temperatura máxima é 26, a temperatura mínima é 18. Sim, Beleza? E eu sei que a temperatura mínima vai atingir à tarde e a máxima vai atingir de manhã. Tudo bem? até aí sim. Até aqui, beleza. Então, aí eu vou fazer o seguinte. Eu só tenho que ver se eu vou atingir a máxima. Lembra que eu falo que a gente atinge a máxima quando eu troco seno por 1 e menos 1. Certo? Isso eu falei para Sim, vocês. Que eu sim. atinjo a máxima por 1 e menos 1. O que acontece? Eu não sei se o 1 vai me dar a máxima ou a mínima. E eu também não sei se o menos 1 vai dar a máxima ou a mínima. Tudo bem? Eu não consigo ver isso. Se eu vou atingir a máxima ou a mínima em 1 e menos 1. Dá para entender? Porque lembra igual Sim. eu fiz esse exercício aqui? Quando eu troquei por 1, me deu o máximo. Desculpa, quando eu troquei por 1, me deu o mínimo. Quando eu troquei por menos 1, me deu o máximo. Então eu não sei essa troca se vai dar o máximo ou o mínimo para mim. Então eu vou pegar um horário da manhã qualquer e um horário da tarde qualquer. Tudo bem? Só para eu ver qual vai dar o máximo, qual vai dar o mínimo. E aí eu peguei o 6. Por que eu peguei o 6? Porque eu sei que 6 menos 12 vai dar menos 6. E aí eu vou conseguir fazer um cancelamento e vou chegar num ângulo que eu consigo calcular. Ó, se eu simplificar, vai ficar menos π sobre 2, menos π sobre 2, que seria menos 90 graus. Você facilitou aí, mas, por exemplo, eu poderia dar qualquer horário. E isso, por exemplo. Só que aí, o ideal é você pegar um horário onde você consiga cancelar e chegar num ângulo que você saiba calcular. Tudo bem? Por exemplo, eu poderia pegar, quer ver um exemplo também? Eu poderia pegar 8 da manhã, certo? Poderia pegar 8 da manhã. 8 da manhã vai dar menos 4π sobre 2, certo? Menos 4π sobre 2. E aí, aqui vai dar, se eu simplificar, vai dar menos π sobre 3, é isso? Certo? Menos π sobre 3 é quanto? É menos 60 graus. Se você calcular menos 60 graus, olha só o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês. Aqui é o zero, para cá é positivo, para cá é negativo. Todo mundo concorda que o menos 60 vai estar aqui, ó? Tudo bem? Menos 60 graus é aqui? Sim ou não? Sim, Menos 60 é aqui, ó. Certo? E eu troquei por 8 da manhã, não troquei? Agora eu troquei aí, só pra gente ver que pode ser feito com qualquer um. Eu troquei por 8 da manhã. 8 da manhã, o meu seno tá chegando perto de quem? Não tá chegando perto do menos 1 aqui, galera, ó. Certo? Sim ou não? sim, Não tá chegando o seno é pra cima e pra baixo, né, ó. O seno não tá chegando perto do menos 1, certo? Então eu sei que o menos 1 e manhã me dá temperatura o quê? Máxima, certo? Manhã me dá temperatura máxima. E eu tô calculando um cara que tá me chegando perto do menos 1, certo? Então eu já sei, sabendo disso, que o ângulo que eu troquei, um valor, um horário qualquer que eu troquei da manhã aqui, né? A única coisa fácil aqui trocar por um horário que eu consiga calcular, certo? Eu saiba fazer o ângulo bonitinho. Então, π sobre 3 é menos 60. Então, eu sei que quando o ângulo aqui for menos 60, estou chegando perto de menos 1, certo? E menos 1 vai me dar a temperatura máxima, porque eu peguei um horário da manhã. Então, aí eu já sei que menos 1 vai me dar o máximo. E quando eu trocasse para um horário da tarde, pega um horário da tarde que vocês acham que é conveniente. 4 horas.
4 horas pode ser. 4 horas é 16 horas, né? Isso. Por exemplo, se você for trocar 16 horas aqui, vai ficar 4π sobre 2 positivo, vai ficar π sobre 3 positivo. Certo? Só que o π sobre 3 é aqui, ó. E aí o seno tá perto de quem? Tá perto de 1. Então eu sei que 1 vai me dar a temperatura mínima. Porque na tarde eu quero a temperatura mínima. Quando eu peguei um horário da tarde, o meu cosseno chegou perto de 1, né? O meu seno, desculpa, chegou perto de 1, e à tarde eu quero a temperatura mínima. Então eu já descobri o quê? Que o 1 me dá a temperatura mínima e o menos 1 me dá a temperatura máxima. Então agora eu vou pegar a função a mais b vezes seno de π. Depois eu vou tentar fazer um negócio aqui, ver se fica mais fácil. Eu não fiz desse outro jeito, eu não pensei em fazer isso, mas vamos ver se fica mais fácil. Porque eu não sei se bate com as alternativas ou não. Então eu sei que, depois que eu fiz aqui uma brincadeirinha com 2 horários, eu sei que isso aqui, quando eu trocar para menos 1, vai me dar a temperatura máxima. E se eu multiplicar b por menos 1, fica menos b, não fica? A menos b. Qual a temperatura máxima, galera? 26. Então A menos B dá 26. Então quando eu trocar o seno por menos 1, vai me dar T máximo. Quando eu trocar T, quando eu trocar seno por 1, vai me dar temperatura mínima. Então quando eu trocar esse senão aqui por 1, vai me dar a temperatura mínima. A temperatura mínima é 18. Então A mais B. B vezes 1 é B, né? E aí tá vendo que eu cheguei num sisteminha? Então eu vou ter A mais B igual a 18. A menos B igual a 26. Aqui vai subtrair, né? Vai ficar 2A, se eu fizer pela soma, né? 2A igual a 44. Aí A é 22. Se A é 22, A mais B é 18. 22 mais B é 18. Aí o sistema é fácil, né? B é menos 4. A questão é só saber montar esse sistema, né, cara? Alternativa letra B ali, ó. A questão é montar esse sistema, ver ali quem é mais 1, quem é menos 1. O Yuri tinha perguntado aqui, agora que eu vi o chat, né? O apogeu é o máximo, né? É, eu coloquei aqui, Yuri, ó. Apogeu máximo, perigeu mínimo, tá vendo? O valor de R ali. Eu não sei se sem trocar, sem fazer essa troca de horário, se daria para descobrir os valores de A e B. Se você começasse a fazer o exercício, deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Se você tentasse fazer um exercício, que aí tem alternativa, né? Seria meio uma sacanagem você fazer isso. Eu só quero que vocês entendam que trocar por 1 e menos 1 não me garante que o 1 é máximo e menos 1 é mínimo, entendeu? Se você tentasse fazer os dois jeitos. Por exemplo, aqui a gente chegou no resultado fazendo o que ele atinge o máximo quando o seno é menos 1 e o mínimo quando o seno é 1. Se eu tentasse fazer o contrário, será que eu chegaria em outra alternativa lá? Essa é a questão, entendeu? Por exemplo, professor, se eu trocasse isso aqui por 1 e eu tô supondo que isso aqui chega no máximo. Então eu tô supondo que 26 é igual a A mais B. Tá vendo que é o contrário? Ó, que A mais B dá 18 e A menos B dá 26. E quando eu trocasse por menos 1, chegaria no mínimo. Seria 18 igual a A menos B. Será que a gente chega num valor lá? A gente vai chegar aqui. O A vai dar 22 também, né? O A é igual a 22, então assim, não muda de uma ideia para outra.
Só que aí o B daria 4 positivo, né? E aí daria errado. Entendeu? Então, se você já calcula, se você já pensa assim, professor, o 1 vai dar o máximo e menos 1 o mínimo. É errado, tá? Não é sempre que o 1 me dá o máximo e o menos 1 me dá o mínimo. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, por exemplo, você poderia até supor, professor, eu fiz os dois casos. Eu fiz o 1 dando o máximo e o menos 1 mínimo, que aí eu cheguei em 22 e 4. E fiz o menos 1 dando o máximo e o 1 mínimo. Chegaria a 22 e menos 4. Você ia ficar entre duas alternativas, né? Você ia ficar entre B e C. E aí você poderia. Uh, você poderia pensar também em chegar nessa temperatura máxima, não sei. Teria que pensar aí. Em pensar que também se você olhar esse H-12 aqui, né, ó, se a hora for menor que 12, que seria amanhã, ele vem pro negativo, né? E aí ele tende pro menos 1, ó. E se o H for maior que 12, ou seja, passou da meio-dia, ele vai tender pro 1 positivo. Poderia pensar nisso também. Mas é um exercício assim, realmente, Léo, não é tipo assim, deixa eu dar uma procurada aqui ver se eu tenho esse exercício a porcentagem que a galera acertou, não tem. Mas ele é, ó, cadê? Não, na minha apostila não tem. Tem que procurar aqui. Aí ele não é do Enem, né? Se ele fosse do Enem, eu teria a porcentagem aqui. Mas não tem a porcentagem de acerto. Um técnico precisa acertar. Não tem a porcentagem de acerto porque ele não é do Enem. Mas pode ter certeza que foi uma porcentagem bem baixa. Então, tipo assim, sabe aquela questão de se a gente for levar em conta como é feita a correção do Enem, que os exercícios difíceis, se você errar, não teria problema? Ela é considerada de um nível elevado. Ela foi considerada um nível elevado aqui pelo meu banco de questões aqui. Entendi. Entendeu? Então ela é uma das Aham. questões que, caso você errasse, não teria problema. Teoricamente, né? Você sabe como funciona a correção do Enem, né? Tipo, se você errar um exercício fácil, desconta astronomicamente. E se você acertar um difícil, você ganha ali. Você errou um fácil e acertou um difícil, ele faz a leitura que você chutou esse difícil e acertou. Então você não ganha muita coisa, não. Agora, se você for gabaritar a prova, né? Aí, tipo, for o Léo que só não sabe fazer essas duas. Lembra da expectativa, professor, então. Deixa tão alto assim, né? Não, mas função normalmente é a parte mais chata mesmo, né? Você tem que saber fazer toda uma leitura do ciclo. Tá tudo ligado ao ciclo, cara. Tá tudo ligado ao ciclo e não tem o que fazer aí, não. É a matéria mais chata, acho que até pra gente que é professor, dar essa matéria, ela é bem chatinha. Porque cai muito exercício desse, tem que fazer a leitura no gráfico. Agora tem o exercício, por exemplo, o exercício 8 não me parece tão difícil, Léo. Embora ele seja da Unicamp e você pense que ele seja mais difícil que o do Enem, não me parece porque, bom, não sei. Vamos ver aí. Unicamp segunda fase, 2017, ó. Tá aí já, né? Uns 2, 3 aninhos atrás aí. Que 2017 normalmente é o vestibular que foi dado em 2016, então, né? Bom, 3 aninhos aí. Vamos lá, sabendo que K é um número real, considere a função f de k seno x mais cosseno x, definida para todo número real x. Seja t um número real tal que f de t
é igual a zero. Mostre que f de 2t é igual a menos 1. Vamos lá, então. Exercício A. Ô, Bruno, o Yuri mandou um negócio no chat. Não sei se você viu. Deixa eu ver. Se substituir os valores na fórmula, a temperatura vai dar 18, que seria recomendável. Substituir os valores. Quais valores você substituiu, Yuri? 22 e menos. Ah, você subiu. Ah, também. É, queira ou não, é uma ideia. É verdade, não tinha pensado nisso. Você pegar os valores, o Yuri tá propondo o quê? Como é uma questão alternativa, você substitui os valores, né? Tipo, vamos lá, vamos tentar achar, vamos supor que a H seja a primeira, né? Que a resposta seja a primeira. Substituir A e B por 18, 8 seno de alguma coisa. Por exemplo, se você substituir aqui seno por menos 1, dá ruim. Porque seno menos 1 vai dar a temperatura 10, né? E aí já passou para baixo da mínima. Então você já vai anulando. Mas ainda, Yuri, acho que vai ficar entre a B e a C ainda. Vai ficar entre a B e a C. Aí precisa substituir exatamente uma hora da manhã, uma hora da tarde, para você ver qual vai dar o máximo e o mínimo ali. Mas aí eu acho que é viável, sim. Pode substituir A e B também aí e começar substituindo valores. É uma ideia. Legal. A questão, eu sempre falo assim pros alunos, questões alternativas são nossas amigas, mano. Se dá pra usar as alternativas, usa, velho. Não precisa saber fazer um exercício teórico, precisa saber acertar a alternativa. Então, se der pra usar, usa alternativas a nosso favor, né? Então, substituir A e B, sim, é uma ideia, sim, Yuri. Bem válida ainda. Então, vamos lá. Seja T um número real, tal que f de t é zero, mostre que f de 2t é menos 1. Então, calma aí, vamos lá. Se f de t é zero, então quer dizer que se f de t é zero, vocês concordam comigo que então k vezes seno de t mais cosseno de t é igual a zero. Tudo bem, galera? Aqui, porque f de x, né? Lembra que quando o número, agora vamos pensar em função. Se aqui é x, tudo é x. Como eu tô trocando por t, aonde era x eu tô trocando por t. Beleza? Sim. Sim? Legal. Mostre que f de 2t. Então, o que vai ser f de 2t? Primeira coisa, o que vai ser f de 2t? Eu vou trocar o x por 2t, vocês concordam? Vai ficar k seno de 2t mais cosseno de 2t. Tudo bem? A mesma coisa, ó. Aqui era f de x, era x, era x. Agora eu tô fazendo f de 2t, então eu vou trocar todos os x por 2t. Tudo bem? E sabendo que f de t é zero, quando eu troquei o x por t, isso aqui dava zero. Eu quero mostrar que isso daqui, eu quero mostrar, não posso afirmar ainda, eu quero mostrar que isso aqui vai dar menos 1. Eu não posso usar igual a menos 1 ainda, porque eu não sei que vai dar menos 1, eu quero que dê menos 1. Tranquilo, gente, até aqui? Sim. Sim? Ives também? Sim. Sim. Yuri, Nicole, tudo bem? A coisa vai mandando aí. Deixa eu diminuir aqui, aí eu consigo ver o chat se o Yuri mandar alguma coisa. Pronto. Agora pode mandar no chat que eu tô vendo agora, viu, Yuri? Beleza. Então vamos lá. Então eu não posso afirmar que dá menos 1 aí. Não posso colocar igual a menos 1. Eu quero chegar no menos 1.
Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Que é seno de 2t? Vocês aprenderam uma formulinha para seno de 2t, não aprenderam? Isso aqui é 2 seno t cosseno t, não é isso? Seno de 2t? I mais e cosseno de 2t é cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t, não é isso? Hum, será que a gente consegue sair daí por algum lugar? Eu sei que k seno t cosseno t é igual a zero. Bom, se eu sei, vou fazer isso aqui, ó. Se eu sei que k seno t mais cosseno t é igual a zero, vocês concordam que eu posso passar o cosseno para lá negativo? Então eu posso falar que k seno t é igual a menos cosseno de t? Vocês concordam comigo que eu posso fazer isso? Porque o cosseno está positivo, eu posso passar para lá negativo, não posso? Beleza? Porque isso aqui, gente, está afirmado, tá? Isso aqui o exercício já falou para mim. Ele falou que f de t é igual a zero, ó. Seja t um número real, tal que f de t é zero. Então aqui, isso aqui já está concreto, isso aqui já é certo. F de t é zero. Então quando eu troquei x por t, dava zero. Então eu passei o cosseno para lá negativo. K seno t é menos cosseno de t, não é? Beleza? E aí, ele quer saber quanto que dá. Ele quer mostrar que f de 2t sempre vai dar menos 1. Então a gente vai provar que vai dar menos 1 ainda. Não sei que dá. E aí eu fiz o quê? Eu abri o 2t, o seno e o cosseno de 2t, né? Com a formulinha que vocês têm lá do arco duplo, não tem? Vocês aprenderam lá nas aulinhas de trigonometria, certo? E aí eu falei, aí eu pensei o quê? Por que eu isolei aqui o k seno t? Porque aqui, se eu trocar, como é tudo multiplicação nesse primeiro termo aqui, eu posso mudar a ordem dos fatores aqui que não altera o produto, né? Então eu posso falar que isso aqui é k seno t vezes 2 vezes cosseno t, tá? Só trocar a ordem aqui. E aqui eu vou deixar cosseno quadrado de t menos seno quadrado de t. E aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse k seno t por menos cosseno de t. Então aqui eu vou substituir, vai ficar menos cosseno t vezes 2 vezes cosseno t mais cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Quanto que fica cosseno t vezes 2 vezes cosseno t, galera? Quanto que dá isso aqui, ó? Cosseno t vezes cosseno t fica cosseno quadrado, vezes 2, 2 cosseno ao quadrado, mas como tem um negativo aqui, fica menos 2 cosseno ao quadrado de t. Vocês concordam? Sim. Sim? E aí agora eu consigo juntar esses dois cosseno aqui com esse cosseno aqui, né? Que é tudo quadrado ali, né? Quanto que é menos 2 cosseno t mais cosseno quadrado de t? Fica menos cosseno ao quadrado de t. E agora? Vocês concordam como aqui é negativo? Vocês concordam que eu posso fazer isso aqui, ó? Colocar um menos, como se fosse um menos em evidência aqui.
concordam que eu posso fazer isso aqui, galera? Como se eu colocasse esse menos em evidência, né? Tipo, coloco o menos em evidência, menos tá aqui, fica o cosseno T lá. O menos tá aqui, fica o seno positivo lá dentro. Se você fizer a distributiva do sinal, volta lá de cima, não volta? Tudo bem? Só que surgiu aqui dentro aqui desse parênteses aqui que eu criei aqui, ó. Relação fundamental. Quanto que é o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado? 1. 1. Então aí eu provei que f de 2t sempre vai dar menos 1. Tudo bem? Então vou deixar aqui. Então perguntem. Para mim, por exemplo, para mim esse exercício, embora seja da primeira fase da Unicamp, é mais fácil do que aquele do Enem. Para mim é mais fácil porque se eu lembrar todas as formulinhas ali de cosseno, se eu primeiro entender, lembrar, né, o que é uma função. Quando eu troco o valor de x ali dentro do parênteses, eu vou trocar em toda a função. Legal, troquei. Lembrei a fórmula do seno do arco duplo, né, para seno e para cosseno. E, e aí eu falei, nossa, parei aqui, o que eu faço? Lembrando que eu tenho, porque se ele te deu isso aqui, ó, se ele falou que f de t é igual a zero, uma hora você vai usar isso aqui. Você não vai estar de bobeira aqui para você não usar. E aí, normalmente, quando a gente trava no exercício, fala, o que eu vou fazer aqui agora? Sempre lembra de algo que ele deu para você, que ainda você não usou. É nessa hora que você dá uma travada no exercício e fala, calma aí, eu tô usando tudo que o exercício me deu? Aí eu voltei lá para cima, falei, nossa, tem aquele cara ali que ele não usei ainda, vou usar ele agora. E aí eu troquei ali, certo? E aí deu menos um. Tranquilo, galera? Sim. Beleza? Leozão aí que tinha Eu esqueci da fórmula do arco. Não pensei nisso. do arco duplo, né? É, Não, beleza, isso aí de boa. Agora na próxima questão que cair, você vai lembrar. Normalmente quando a gente esquece numa questão e vê o professor fazendo e fala, nossa, só esqueci dessa fórmula, a gente lembra na próxima. sim. Vamos lá fazer a B? Vou deixar aqui para quem estiver copiando aí. O que ele faz na B aí? Para k igual a 3, então agora k é 3, encontre todas as soluções tal que f de x ao quadrado mais f de menos x ao quadrado é igual a 10, para x entre 0 e 2π. Então aqui a gente vai cair, acho que numa função trigonométrica, né? Numa equação trigonométrica. Vamos ver. Quem vai ser a f de x, galera? F de x vai ser 3 seno t, 3 seno x no caso, né? Porque ali agora é x, né? 3 seno x mais cosseno x. Até aqui tudo bem? Que eu só estou trocando o k por 3. O que vai ser f de x ao quadrado mais f de menos x ao quadrado, opa, igual a 10. O que vai ser isso? O que é f de x ao quadrado, galera? Você vai trocar f de x por tudo isso aqui, ó. Então vai ser 3 seno x mais cosseno x ao quadrado mais. Então eu troquei, ó. Eu troquei f de x pelo que ela vale. Tudo bem? E f de menos x? O que vai ser f de menos x? 3 seno de menos x, certo? Seno de menos x mais cosseno de menos x ao quadrado. E isso aqui vai dar 10. Vamos lá, algum problema na troca aí, galera? Então eu troquei aqui, ó, também, que é f de menos x ao quadrado, troquei f de menos x por... Só que aqui, como aqui dentro do parênteses é menos x, aqui no seno e no cosseno também é menos x. Tranquilo? Até aí, beleza, gente? Sim. Suave? Ives? Nicole tá aí ainda? Sim, sim. Yuri, tá tudo bem? Legal. E agora, o que é 3 seno x mais cosseno x ao quadrado?
quadrado do primeiro, cuidado, hein? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 6 seno x cosseno x, mais o quadrado do segundo, certo? Mais aqui, então isso aqui abriu nisso, ó. E aqui, 9 seno de quadrado de menos x, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 6 seno ao quadrado, seno de menos x, cosseno de menos x, mais cosseno de menos x ao quadrado, igual a 10. Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Produto notável. E lembrando que aqui ele falou que x está entre 0 e 2π. É só na primeira volta, hein? Quais são os valores de x que faz isso aí dar certo? É maior ou igual, tá certo. E aí, agora eu quero que vocês pensem. Olha lá, a gente vai acabar indo para o ciclo trigonométrico. Qual é a relação entre seno e cosseno de x e menos x? Porque eu vou ter que acabar uma hora com esse seno de x, cosseno de x aí, né? X menos x. É chato pra caramba. Então pensa aqui comigo, ó. Pensa num ângulo qualquer x aí. Tudo bem? Pode pensar em. Vamos pensar normalmente, vamos pensar aqui no primeiro quadrante que fica mais fácil. E aí serve para qualquer x. Se eu pegar um x aqui no primeiro quadrante, certo? E em questão de seno, o seno dele é positivo, não é? Quando o x é positivo aqui, ó. Certo? Se eu andar essa mesma quantidade para o negativo, ele vai vir aqui embaixo, não vai? Sim ou não? Sim. Então o menos x vai vir aqui. Vocês concordam que o seno deles é oposto? Tipo assim, se aqui der um valor 0,42, aqui vai ser menos 0,42. Então vocês concordam que ângulos opostos têm valores de senos opostos? Vocês concordam, gente? Então eu posso falar tipo assim que seno de Sim. x, opa, eu tenho seno de menos x, isso aqui na verdade é menos seno x. Posso falar que isso aqui é a mesma coisa. Tudo bem, galera? Ó, pensei num x positivo, num x qualquer aqui. Ele me deu esse valor de seno, aqui no y, né? Quando eu penso nele negativo, ele me dá o valor negativo do seno também, não é isso? Só que agora eu quero saber o cosseno. O que acontece com o cosseno de menos x? Se eu pensar aqui no cosseno, eles não têm o mesmo valor de cosseno? Para cosseno, ó, não importa se ele é positivo ou negativo, o oposto dele, eles têm o mesmo valor, não tem? Porque o seno aqui dos dois é positivo, não é? Sim ou não? Vocês conseguem entender? Eu vou fazer outro ciclo aqui, ó. Pensa agora para mim aqui só, eu penso num x positivo, sei lá, eu penso aqui numa abertura. O menos x vai ser a mesma abertura no sentido contrário, no sentido anti-horário. Horário, anti-horário e horário, né? O mesmo tanto que eu abri aqui para cima, eu vou abrir aqui para baixo. Vocês concordam que ele tem o mesmo valor de cosseno? Porque cosseno é direita e esquerda. Você concorda que em primeiro e quarto quadrante o cosseno é positivo? Então cosseno de menos x tem o mesmo valor de cosseno de x, galera. O que me ajuda bastante para fazer transformação agora aqui. Porque agora eu vou ficar só com cosseno e seno, né? Ó. O que vai acontecer aqui? Vai ficar 9 seno x quadrado de x mais 6 seno x cosseno. O primeiro não vai mudar nada, né? Porque tá tudo com x. Agora aqui, ó.
Quer ver? Vou mudar tudinho isso aqui, ó. Vou mudar tudinho isso aqui que tá com menos x, tá vendo, ó? O que é 9 seno quadrado de menos x? Mas seno de menos x é menos seno de x. Então vai ficar menos 9 seno ao quadrado de x. Embora, calma aí, agora tem que pensar porque esse seno tá ao quadrado, né? Será que o seno... Deixa eu pensar aqui um pouquinho, rapidinho, galera. Seno de menos x vai dar negativo. O seno de x vai dar negativo, mas quando eu levar ao quadrado vai ficar positivo a mesma coisa, não vai? O seno aqui é negativo. Legal. O seno de tá, seno de 60 menos seno de 60. Vai dar seno tá. Quando eu levar ao quadrado. Ah, como tá o quadrado aqui não vai mudar muita coisa não. No quadrado não muda nada, tá, gente? Não vai mudar o sinal porque quando eu elevar ao quadrado vai ficar positivo do mesmo jeito. Agora aqui que é simples, ó, que não tem o quadrado, vai mudar. Porque aqui no seno de menos x vai ficar menos seno de x, tudo bem? Porque quando eu elevo ao quadrado fica positivo, então ali no seno quadrado não vai mudar. Mas no seno normal aqui eu vou mudar o valor de sinal aqui, ó. Vai ficar 6 que multiplica menos seno x, cosseno de x, mais cosseno ao quadrado de x. Igual a 10. E aí aqui mais com menos vai ficar menos, né? Eu vou até apagar e já vou colocar direto aqui, ó. Menos seno de x, cosseno de x. Então vamos lá, ó. Primeiro vocês têm que entender essa transformação aqui, que seno de menos x é igual a menos seno x, e cosseno de menos x é igual ao cosseno de x normal. Porque o positivo e o negativo têm o mesmo seno, o mesmo cosseno, mas tem seno opostos, tá? Aí quando eu fui fazer a transformação para eu acabar com esse menos x dentro do parênteses, os que estão elevados ao quadrado não muda nada, porque elevado ao quadrado é positivo. Mas esse aqui que não tem o quadrado, o seno muda o sinal, ó. Então aqui mudou para negativo. O que me ajuda bastante, porque eu vou poder cortar esse 6 seno, cosseno com menos 6 seno, cosseno. E aí se eu pensar, ó, aqui eu vou ter 9 mais 9, eu vou ter 18 seno quadrado. Cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, eu vou ter 2 cosseno ao quadrado de x igual a 10. E aí diminui muito, né? Dá para dividir por 2 essa equação, vai ficar 9 seno de x, seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x igual a 5. Pela relação fundamental, cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Lembra da relação fundamental? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Aí cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. 9 seno ao quadrado de x mais igual a 5. Bom, 9 seno menos seno vai ficar 8 seno ao quadrado de x igual a... O 1 passa para lá negativo, vai ficar 4 aqui, né? E aí, seno ao quadrado de x é igual a 4 dividido por 8. Seno ao quadrado de x é igual a meio. Então, o seno de x é igual a mais ou menos a raiz de meio, que é fatorada raiz de 2 sobre 2. Então, quem são os valores de seno que eu chego em mais ou menos raiz de 2 sobre 2? Quem são os valores de x aí, né? Quem são os senos que dão raiz de 2 sobre 2 positivos e negativos? 45 e seus correspondentes, né? De preferência, gente, coloquem a resposta em radianos, tá? Eu sei que é mais chatinho, mas é mais garantido. Porque lá o x está entre 0 e 2π. Então, é um senhor rolê, né?
Então vamos dar uma olhada aqui de novo o que a gente fez, ó. Primeiro, f de x, eu troquei o k por 3, para ser 3 seno mais cosseno. Aí ele falava, f de x ao quadrado mais f de menos x ao quadrado é igual a 10. Troquei f de x e f de menos x por 3 seno cosseno, né? 3 seno de x mais cosseno de x e 3 seno de menos x mais cosseno de menos x. Abri no produto notável, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aí aqui foi o passo, né? O grande passo aqui dessa parte verde, com esse menos x entre parênteses. Saber isso aqui, ó, que seno de menos x é igual a menos seno x, e cosseno do x oposto tem o mesmo valor do cosseno de x aqui, né? Ó, a gente fez aqui a experiência com um x do primeiro quadrante e um x do segundo quadrante, do quarto quadrante aqui. Eles têm senos opostos, mas o mesmo valor de cosseno. Os quadrados não alteravam, né? Os quadrados não se alteravam ali, então não tinha problema. Mas nesse termo do meio aqui, principalmente, ó, aquele menos seno foi embora, né? Aquele seno de menos x é menos seno de x, e aí trocou esse sinal aqui da frente, e aí menos 6 mais 6 foi embora. Aí eu cheguei simplesmente numa equação mais simples, 18 seno mais cosseno, simplifiquei por 2, troquei cosseno ao quadrado na relação fundamental, certo? 9 menos 1 fica 8 seno, 1 passou para lá negativo, passei o 8 dividindo, simplifiquei por meio, tirei mais ou menos a raiz de meio, que é a raiz de 2 sobre 2, e aí seno de x mais raiz de 2 sobre 2 é achar os ângulos, e aí a gente chega nesses 4 ângulos aqui de 0 até 2π. Cara, a trigonometria é o seguinte, é muita coisa, né? É muito conteúdo e muita coisa para lembrar. Então, assim, não pode nem perder um fiozinho ali que se você não entendeu um passo, parece que o resto já não vem, né? Então, assim, e esse é o padrão hoje das questões da Unicamp, tá? Você viu que a letra A até que não foi tão difícil, se você parasse pra pensar um pouquinho, dava para fazer. A B, ela já aperta mais um pouquinho, não é impossível, mas já aperta mais um pouquinho ali, eles exigem que você saiba um pouquinho mais profundo aí. Como eu digo assim para quem vai fazer a Unicamp, né? Você vai fazer uma matéria que ali exatas não é o mais forte da galera, se você conseguir fazer as letras A, você já está bem na frente da galera. A B, que é um pouquinho mais pesado, assim, para quem vai fazer uma coisa de exatas, tem que trabalhar bastante essa questão de questões, questões de segunda fase. Beleza, galera? Dúvida, gente? Pode perguntar. Acho que não. Tudo tranquilo. Foi de boa? É, Sossegado. meu sonho também é ser igual o Léo, viu, Ivis? Nossa senhora. Tá osso. Não, a Essa, parte de essa função, aí foi. a parte de função ela é mais chata mesmo. Mas eu acho que assim, a parte mais difícil é essa sacada do valor de menos x aqui, né? Do oposto, né? Eu acho que é o grande. Sempre tem algumas questões que você tem aquela chavinha que fala, nossa, cara, eu não ia lembrar disso. Talvez seja a chavinha aí da questão. Porque aqui substituir por x e menos x e abrir o produto notável até é pensável, né? Mas ali, pensar nesse menos x mesmo, por isso tem que, cara, por isso que o ciclo trigonométrico tem que estar bem na cabeça de vocês, porque qualquer coisa, se fugir da alçada de vocês, vai pro ciclo, vê o que acontece com um valor de x qualquer, x ali, e aí vocês trocariam. Aí, assim, depois que você passa por toda essa fase aqui tenebrosa, de trocar aqui, daqui para baixo não é mais tão tenebroso. Daqui para baixo, né? Daqui para baixo já não é mais tão tenebroso. Vai dividindo por 2, usa a relação fundamental que é normal em equação, né? E aí é mais tranquilo. Beleza? O Léo pegou 2 exercícios aí que moeu, hein, Léo? Complicado mesmo. Beleza? Galera, já passamos até 10 minutos da aula. Qualquer coisa, tentem fazer os outros exercícios, qualquer coisa. Me chama no WhatsApp, a gente vê o que a gente faz aí pra gente ir ajudando vocês.